Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura hoje encontra-se no livro de Êxodo, no capítulo 38, que diz assim: Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2,20 metros, a largura era de 2,20 metros. O altar era quadrado, a altura era de 1,30 metros. Nos quatro cantos colocou quatro chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e os revestiu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as cinzas, pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios foram feitos de bronze. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, a qual chegava até o meio do altar. Fundiu quatro argolas para os quatro cantos da grelha de bronze, para que nelas fossem passados os cabos. Fez também os cabos de madeira de acácia revestidos de bronze. Passou os cabos pelas argolas de um e de outro lado do altar, para ser levado oco e de tábuas o fez. Fez também a bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, os espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda do encontro. Fez também o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 44 metros de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. De igual modo, para o lado norte havia cortinas de 44 metros de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. Para o lado oeste havia cortinas de 22 metros. As suas colunas eram 10 e as suas bases eram 10. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. Do lado leste, para o nascente, as cortinas tinham 22 metros de comprimento. As cortinas para o lado da entrada tinham 6,60 metros de comprimento, e as suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e de outro lado da entrada, havia cortinas de 6,60 metros de comprimento. Suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. O cortinado da porta do átrio era de obra de bordador, de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 8,80 metros e a altura, na largura, era de 2,20 metros, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas quatro colunas e as suas quatro bases eram de bronze. Os seus ganchos eram de prata, e o revestimento das suas cabeças e as suas vigas superiores eram de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo por ordem de Moisés, foram contadas pelos levitas sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Com ele estava Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obras, desenhista e bordador em pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, e em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 1.000 quilos, segundo o peso padrão do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 3.421 quilos, segundo o peso padrão do santuário. 6 gramas por cabeça, isto é, metade do peso padrão, segundo o peso padrão do santuário, de cada um dos arrolados, de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 3.400 quilos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases, 3.400 quilos, 34 quilos para cada base.
os 21 quilos de prata que restaram, fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e lhes fez as vigas superiores. O bronze da oferta foram 2.400 quilos. Dele fez as bases da porta da tenda do encontro, o altar de bronze, a sua grelha de bronze, todos os utensílios do altar, as bases do átrio ao redor, as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós mais uma vez nos achegamos diante de Ti, confiados nos méritos do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Te louvamos, Senhor, porque Cristo Jesus foi sacrificado em nosso lugar, foi oferecido como um cordeiro pascual para que pudéssemos ter acesso à tua presença. Te louvamos pela redenção que temos em Cristo Jesus. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra que nos mostra como o Senhor preparou todas as coisas para que o sacrifício eterno e perfeito de Cristo fosse realizado, satisfazendo assim a tua justiça e assim nos salvando. Louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome. Louvamos o teu nome pela tua palavra que, com tantos detalhes, nos orienta, nos mostra como que o culto precisa ser centrado em ti, Senhor, no Deus único e verdadeiro. E o único meio pelo qual conseguimos acesso à tua presença é através de Cristo. O próprio Jesus disse: Ninguém vai ao Pai senão por mim. O único meio de conseguirmos chegar à tua presença sem sermos consumidos, sem sermos exterminados, é através do novo e vivo caminho que Cristo abriu por nós. Clamamos ao Senhor que o Senhor sonde os nossos corações, vê em nós se há algum caminho mau, se há algum pecado escondido, tire de nós toda soberba, todo orgulho, toda vaidade, toda, Senhor, a preguiça, toda a acomodação, a negligência, toda a religiosidade, tudo aquilo que tem atrapalhado o agir do Senhor nas nossas vidas. Perdoa o nosso pecado, o pecado, Senhor, da apatia espiritual, o pecado da mornidão espiritual, o pecado da religiosidade, o pecado, Senhor, da soberba, do orgulho, o pecado da autossuficiência, o pecado da soberba, da vaidade, o pecado de achar que não precisamos de ti, que não precisamos do sacrifício de Cristo, que não precisamos da tua igreja. Muitas vezes estamos dentro da casa de oração, mas o nosso coração está endurecido e eu clamo ao Senhor nessa manhã porque a tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso eu confesso a ti o nosso pecado, o pecado de preguiça, o pecado de negligência, o pecado de apatia, o pecado da autossuficiência, o pecado do orgulho, da vaidade, o pecado de não ter uma vida de devoção diária ao Senhor, o pecado de não ter uma vida de oração, uma vida de leitura, meditação e estudo regular da tua palavra, o pecado de não congregarmos regularmente, de não estarmos e não nos esforçarmos para estar o máximo possível presente na tua casa. Hoje temos uma vida muito acomodada, agitada para um lado e acomodada para o outro. Agitada para as coisas do mundo, disponível para os prazeres deste mundo, para os deleites, para o descanso, para o, o lazer, para tantas coisas, mas nunca temos tempo e nem disposição para buscar a presença do Senhor. Temos prazer e descanso num filme, numa série, num futebol, em dormir até mais tarde, mas infelizmente o nosso prazer não está na lei do Senhor. Talvez por isso não temos meditado nela dia e noite. Perdoa, Senhor, o nosso pecado. Tua palavra diz que o Senhor é que o efetue em nós tanto querer como realizar. E eu clamo ao Senhor nesta manhã, neste domingo, nesta manhã em que nós comemoramos e relembramos o sacrifício de Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo em nosso lugar.
Peço que o Senhor venha trabalhar em nossa mente e em nosso coração, nos dando a mente de Cristo, nos dando um coração sensível à tua voz. Opera em nós, Senhor, um desejo ardente de buscar a tua face, de meditar na tua presença, de ter tempo na tua presença. Opera em nossa mente, em nosso coração. Faz isso, Senhor, para a glória do teu nome. Mais uma vez eu peço pelas nossas famílias, que o Senhor visite as nossas famílias. Faça de cada um dos nossos lares um local de adoração, de culto, que a tua boa mão esteja estendida sobre nós, que o Senhor alcance os nossos entes queridos. Paulo disse para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Clamamos ao Senhor que seja uma realidade nas nossas vidas. Primeiro, trabalhe em nós, nos dando fé, confiança, fidelidade ao Senhor. E que através disso o Senhor alcance todos os nossos familiares, que nenhum deles se perca, que eles sejam salvos, lavados, remidos, regenerados através do sacrifício de Cristo Jesus. Faz isso, Senhor, para a glória do teu nome. Dá-nos um dia abençoado na tua presença. Visita-nos, fala conosco, enche-nos do teu poder e da tua unção. É assim que nós oramos, agradecidos, no nome que é sobre todo nome. E este é o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que se manifestou para destruir as obras de Satanás, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã retornaremos com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.